Muito bem, nós estamos hoje no capítulo 6, né, de Jó, um livro fascinante, um livro de sabedoria, e é para todos nós, né, termos sabedoria no nosso viver, no nosso proceder. Esse é um livro maravilhoso, e eu espero que vocês que estejam assistindo essa aula possam aprender juntamente conosco. Então, hoje nós vamos do capítulo 6 ao capítulo 10 de Jó. Antes, porém, eu gosto sempre de voltar um pouquinho para que a gente possa lembrar onde nós estávamos, né? Então, eu estava dizendo no último encontro que algumas lutas são decorrentes de pecado, sim. Nós, às vezes, colhemos aquilo que plantamos, né? Muitas vezes é assim mesmo. No entanto, outras vêm apenas para nos amadurecer. E Elifaz não sabia a base da luta de Jó. Ele não sabia. E nos versos 17 e 18 do capítulo 5, ele fala um texto totalmente fora de contexto. Deus não estava disciplinando Jó, né? Deus queria mesmo testemunhar daquele homem tão especial para Satanás, né? Quero falar uma coisa para vocês. Moisés, na sexta-feira, trouxe uma palavra poderosa, perguntando para nós o seguinte: e se fôssemos nós? Se Deus, né, chegasse perto de Satanás e perguntasse assim: você tem visto minha serva Mary Ruth? Aquela mulher temente a Deus, será que ele falaria isso de mim? Temente, fiel, né? Mulher virtuosa, que edifica sua casa, sábia. O que será que Deus falaria de mim? O que será que Deus falaria de você? Então, nós temos que prestar muita atenção a isso. Nossa palavra de sexta-feira no culto doméstico dos Emes foi isso. E eu fiquei pensando, desde que Moisés ministrou a palavra naquela sexta-feira, eu tenho pensado, o que será que Deus falaria de mim a Satanás? Nós precisamos pensar e nós precisamos entender que passar por lutas, né? Nós não estamos livres das lutas, mas o como nós vamos passar por elas é que vai nos definir, né? A teologia de Elifaz, então, é só os pecadores sofrem? Será que só os pecadores é quem sofre? Será que é essa a teologia dele? Hoje, então, nós vamos tirar algumas lições de vida. E no capítulo 6, Jó justifica suas queixas. Você vai ver a resposta de Jó, né? A Elifaz. Vocês vão ver agora juntamente comigo. Jó respondeu a Elifaz abrindo seu coração. Então, ele fala aqui no versículo de 1 a 4. Então, Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Então, com certeza, Elifaz não tinha noção do que Jó estava passando, né? Do versículo 5 ao versículo 7, Jó lembra, né, que o conselho repugnante de Elifaz é para ele como uma comida fastienta, uma comida sem graça, uma comida sem sal. Isso está no versículo 5 ao versículo 7. Então, a mesma coisa que comer uma comida sem graça. Ninguém consegue comer uma comida sem sal. Ninguém consegue comer uma comida sem graça. Então, aqueles conselhos de Elifaz descia em Jó dessa maneira. Jó estava muito mais preocupado com sua relação com Deus, que é o Santo de Israel, do que convencer Deus a acabar com a sua dor, do que convencer Deus a acabar com o seu sofrimento, do que convencer a Deus de acabar com o seu tormento por meio da morte. Isso nós lemos lá no verso 8 e verso 9 do capítulo 6, que diz assim: se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me. Ele fala isso nos versículos 8
e no versículo 9, nos versículos 8 e 9. Jó esqueceu-se por um tempo de que Deus conhece a nossa estrutura. Então, tudo que ele estava passando como permissão do Senhor, Deus estava ali de olho. Então, Deus conhece a nossa estrutura. O verso 11, 12 fala assim, ó: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Então ele está dizendo assim, será que eu vou aguentar isso muito tempo? Ele esqueceu, porque na verdade, salmos ainda não tinham sido feitos, né? Davi ainda não estava na terra nessa época. E ele não tinha lido o Salmo 103, mas Davi fala no Salmo 103, versículo 14, o seguinte, Salmo 103, versículo 14, diz assim: pois ele Deus, né? Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então, Jó, ele se esqueceu de que Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Ele sabe até quando nós aguentamos. Já viram pessoas que falam assim, eu não estou aguentando mais essa luta. Mas Deus sabe que você aguenta mais um pouquinho. Quando nós chegamos no nosso limite, daí Deus chega com o livramento. E o desanimado, como Jó estava, não vê saída. O desanimado não vê saída. O verso 13 do capítulo 6 diz assim, ó: haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Então, os amigos de Jó o atacam quando ele está caído. E Jó se decepciona muito com seus amigos. Seus amigos íntimos, gente. Do verso 14 ao 28, você vê Jó se decepcionando demais com os seus amigos. E nós não podemos esquecer que a luta, principalmente essa luta de Jó, ela tem um objetivo só, a morte, né? Às vezes você passa por luta para matar o teu eu. Nós estamos num jejum agora contra as obras das trevas, né? Contra Jezabel. E nós temos que matar todos os dias a nossa carne. Fácil? Não é. Não é fácil, mas é necessário. E nós precisamos matar todos os dias os nossos desejos carnais, né? E daí nós vamos para o capítulo 7 de Jó. Há níveis de luta que nos frustramos contra o próprio Deus. Existem níveis de lutas na nossa vida que nós ficamos tão desanimados que até contra Deus nós falamos. A sina de Jó, ela é pior do que de um mendigo, um pobre, um proletário. Jó sofreu bastante tempo. Onde você lê isso, Mério? Dos versículos 1 ao versículo 3 do capítulo 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer? Ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Então, olha, meses, muitos dias Jó sofreu. Ele perdeu a esperança, né? Ele perdeu a esperança. O desanimado, quando está muito atormentado, ele quer mesmo é ficar sozinho, né? O sofrimento revela a nossa essência humana. Qual é a nossa essência humana? De realmente reconhecermos a nossa pequenez. Deus, às vezes, pesa uma cutícula sobre nós e nós já não aguentamos. Então, todo sofrimento traz para nós a perda de esperança, a solidão e revela muito claramente a nossa essência. Nós não aguentamos o sofrimento. Diga-se de passagem, a Covid. Um pouco só, um vírus só, já detona a gente. Então, nós temos que reconhecer que nós não somos nada diante da mão do Senhor. No capítulo 8 de Jó, Bildade, né? Ele começa a usar sua mão pesada de aconselhador, né? De conselheiro. Ele deturpa as palavras do amigo Jó, né? O conselheiro, o aconselhador, ele precisa ter empatia. Ele não pode acusar, ele não pode sair
enfiando o dedo goela abaixo, né? Como Bildade fez. Segundo este amigo, né, entre aspas, Jó e seus filhos só receberam o que mereciam, como pecadores. Isso nós lemos lá no verso 3 do capítulo 8. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então, ele está colocando ali o dedo na ferida de Jó, né? Bildade é aquele crente que só zela pela doutrina ortodoxa. Ou seja, sabe, o crente de placa, aquele que não é misericordioso, não tem empatia, que não percebe a dor do outro, né? Ele fala lá do verso 4 a 6, olha que interessante, gente. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, olha só o verso 6. Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Ele esqueceu apenas um pequeno detalhe. Jó já era íntegro, ele já era reto, ele já era puro. Deus falou isso para Satanás. Só que Bildade não sabia disso. Hoje nós sabemos. Hoje nós lemos o livro, mas naquela época eles estavam vivendo. Então, Bildade interpreta aqui aquela pessoa que sem um pingo de misericórdia. Ah, mas está passando por isso, deve ter feito alguma coisa. Está passando por isso porque errou aqui. Ah, os filhos se perderam, nunca mais querem saber da igreja? Ah, com certeza viram coisas em casa. Então, não há empatia, não há misericórdia, né, em pessoas como Bildade. É muito triste. Mesmo sem saber, mesmo aquele conselheiro mais duro, às vezes ainda solta uma profecia. E ele soltou uma profecia que o último estado de Jó cresceria em extremo, lá no verso 7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Olha o 8. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Esse aí fala o versículo 7, 8 e 9. Sabe o que a gente reconhece? É que ninguém entende a nossa dor. Só o Senhor. Dos versos 20 aos versos 22, nós vamos entender com Jó que a maioria dos seus dias ele passou mesmo foi sozinho, mesmo cercado com um monte de amigos, mas na hora H ele teve que contar mesmo com o Senhor. Verso 20. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a tua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Então, só Deus conhece a nossa dor. Você pode até narrar, você pode chegar na sua célula e abrir seu coração, falar para todos que você está passando por problemas, mas no íntimo, sabe quem vai se apresentar diante do Senhor no último momento? Você. Será você e Deus. Há uma música bem antiga que eu cantava quando era menina, adolescente, que falava assim: Cristo andou por este vale, sozinho andou, sozinho andou. Ninguém poderia andar com ele, sozinho andou, sozinho andou. Deus, quando enviou Jesus aqui para morrer em nosso lugar, teve um momento da vida de Jesus que Jesus precisou se apresentar sozinho. Assim como eu, quando chegar a minha hora de apresentar diante do Senhor, eu irei sozinha. Não terei Moisés do meu lado, não terei meus filhos do meu lado, não terei nenhum irmão da igreja do meu lado. Seremos só Deus e eu. E isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Você pode ter um monte de amigos, como Jó, né? Tinha seus amigos. Mas na hora mesmo da luta, foi Jó, sozinho, que se apresentou diante do Senhor. No capítulo 9, o que nós aprendemos do capítulo 9 hoje? Peraí que ele está tentando ler aqui. Vamos ver se a gente consegue. Opa!
Voltando um pouquinho para o capítulo 9, vamos ver se a gente consegue. Acho que eu consegui. Sim. Jó sabia quem era Deus. No capítulo 9, parece que Jó não estava sabendo quem era Deus. Parece que foi essa acusação de Bildade. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, sim. Mas a dor era imensa. Então, Jó só queria vomitar sua dor. Será que nunca aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Deus é poderoso. Tem gente que fala, mas confia em Deus, ele é poderoso. Eu sei que é. Mas tem momentos na nossa vida que a gente só quer vomitar a nossa dor, a gente só quer falar abobrinha. Como diz o pastor Felipe, a gente só quer falar groselha para Deus, né? Como um homem se justifica diante de Deus? Como consegue? A justificativa do homem é impossível diante de Deus. Vocês vão ler isso lá do verso 1 ao verso 16. Até a inocência mais pura, até a inocência mais absoluta, ela fica muda diante de Deus. Verso 15 diz isso, quer ver? Olha o verso 15, o que fala. Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz, com letra maiúscula, que é o próprio Deus. Não existe mediador entre Jó e Deus. E lá no final do capítulo 9, Jó expressa sua necessidade, sabe de quem? De Jesus Cristo. Olha que lindo! Esse homem viveu nos dias de Abraão, nos dias de Moisés. E desde os dias de Abraão e de Moisés, Jó já vê necessidade de um mediador. Hoje nós temos esse mediador. Jesus Cristo é o nosso mediador. E por que nós não vamos a ele? Para que ele medie diante do Pai as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos pecados. Jó não tinha esse mediador naquela época, mas nós já temos. Então vamos a ele. Não vamos nos curvar e ficar prostrados, mas vamos a ele. Chora os teus problemas no ombro de Jesus e ele vai te ouvir, ele vai te atender. Finalmente, no capítulo 10, Jó continua com suas queixas. Existem sofrimentos que não conseguimos nem explicar. Jó apelava a Deus no abismo do desespero. Era muito desespero. Ainda pensando na mulher, o que a mulher falou para ele, abandona o teu Deus e morre, eu não quero mais você, vou abandonar você. Jó deve ter sofrido muito, 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 muito. E uma coisa que nós não podemos esquecer nesse final desse capítulo 10 é que o sofrimento de Jó parece que não vai ter fim. Então, o resumo dos capítulos de hoje, que nós estudamos hoje, é resumido numa palavra só. Essa palavra é empatia. Sofrer a dor do outro. Nós precisamos aprender a sofrer a dor do outro. Se eu não fizer isso, se eu não me colocar no lugar daquele que sofre, daquele que chora, daquele que está internado, né? Eu achei lindo uma cantora, Bruna Carla, ela apenas colocou lá daquele ator Paulo Gustavo, oremos, só isso. Não precisa julgá-lo, não precisa falar nada, apenas oremos. Isso é ter empatia, isso é se colocar no lugar do outro, isso é sentir a dor do outro. Nós possamos ter empatia com aqueles que sofrem, com aqueles que não estão mais caminhando conosco, né? Pegar o celular e perguntar para ele, eu posso te ajudar de alguma forma? O que eu posso fazer por você? Aceita uma oração? Apenas um gesto, um telefonema, uma mensagem que você passa para a pessoa, ela já fica muito feliz. Que você que está assistindo a gente aí no YouTube possa fazer isso. E que nós aqui vamos continuar agora debatendo e conversando um pouco sobre este livro tão maravilhoso que toca tantos nossos corações, também possamos fazer isso. Possamos usar de empatia para com aqueles que precisam da misericórdia do Senhor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.